colonoscopia. Um paciente pode receber o resultado e notar que na conclusão há uma anotação assim, doença diverticular ou diverticulose. Essa condição é muito comum em pessoas acima dos 40 anos e chega a atingir até 70% daqueles que já passaram ali dos 70, 80 anos. Esse é o assunto do nosso quadro Fala Doutor de hoje. E eu recebo novamente o médico Gustavo Becker, que é presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia. Boa tarde. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso Ver Mais novamente. Boa tarde, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. E falar sobre um assunto, né, doutor, que é muito comum. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, explica para nós o que é a doença diverticular do colo. Muito bem, então esse é um tema importante, até pela prevalência, é um achado comum, que no decorrer da vida cada vez vai ser mais frequente e normalmente causa muita preocupação nos pacientes, quando eles observam um exame que seja por colonoscopia, tomografia, ultrassom ou até raio-x, a palavra divertículos, porque traz a preocupação contra a diverticulite. Mas os divertículos são alterações que ocorrem no decorrer da nossa vida e vai acontecer com a maior parte das pessoas. É uma pequena falha que se forma na parede intestinal e tem uma ondulação, como se fosse uma bolha num pneu do carro. Isso acontece devido a algumas alterações fisiológicas na parede do intestino e é o que eu sempre falo para os pacientes, até a nível de comparação, é como a gente falar em cabelo branco. Barba branca, basta viver o suficiente, todo mundo vai ter. E o divertículo acontece também de forma natural no passar dos anos. Ou seja, isso, à medida que a gente vai envelhecendo, pode acontecer. E aí, doutora, assim, os sintomas mais específicos, eles surgem em casos mais complexos da doença? Como que funciona? Porque, a princípio, ela não é uma doença, é mais silenciosa? Então quando a gente fala em divertículos, a gente não chama de doença, a gente fala que é uma alteração no intestino, os divertículos. Agora, a menor parte dos pacientes que têm divertículos vão ter diverticulite, que é a inflamação. 3% dos pacientes vão apresentar diverticulite, ou seja, 97% dos pacientes não vão ter nenhuma complicação, não vão ter sintomas, não vão ter nenhuma dor de cabeça por causa dos divertículos. Os sintomas de alerta que a gente fala que é importante as pessoas estarem atentas, principalmente quando a gente pensa em diverticulite, é uma dor forte, normalmente no lado esquerdo do abdômen, que pode estar associada a uma diminuição, uma parada do funcionamento do intestino. Muitas vezes o abdômen ele fica estufado, distendido, duro e pode ter febre também. Nessas condições é o que a gente chama de um fenômeno agudo, é um quadro de urgência, então o paciente ele necessita ir até o hospital para ser avaliado, por vezes fazer exames a mais como tomografia, para ter um entendimento, realmente é uma diverticulite, qual que é o grau dessa diverticulite, ela tem alguma complicação, dá para tratar só com antibiótico, liberar o paciente para ir para casa, precisa fazer algum procedimento a mais, internar, ou até em casos mais extremos pode necessitar de cirurgia. Ou seja, há então uma diferença entre a doença diverticular, né, e a diverticulite, que é quando tem essa inflamação. Exato. Casos de cirurgia, aí se remove esses divertículos? Então, os divertículos podem complicar com diverticulite, como a gente falou, pode complicar também com sangramento, causar uma hemorragia. Então, são as duas formas de complicações da doença diverticular. Quando a complicação é diverticulite, e é operado na urgência, a gente não remove só o divertículo, tem que remover toda aquela área doente do intestino. Porque o que faz ocorrer a diverticulite é justamente alterações na parede do intestino que deixam ele mais suscetível. Então, como teve essa complicação, a cirurgia é remoção desta área. Quando é sangramento, por vezes, pode haver até a necessidade de remoção de todo o intestino grosso. Eu ia lhe perguntar, e aí como fica o paciente? A qualidade de vida, a vida dele depois de uma cirurgia, depende de se tem a remoção completa ou não, então?
E também depende principalmente de como que é feita essa cirurgia. Então, se é feito na urgência, com o paciente num estado por vezes grave, essa é uma cirurgia mais delicada, que eventualmente o paciente ele pode até necessitar ficar com o estômago, com a bolsinha. Diferente daquele paciente que é o mais comum, que ele vem apresentando diverticulites de repetição e que a gente indica a cirurgia de forma eletiva. Então, esse paciente, a gente não opera ele com inflamação, com infecção, a gente opera ele no momento que já passou pelo quadro, que ele se recuperou, a gente faz uma nutrição imunomoduladora que melhora o sistema imunológico dele, a gente opera ele que pode ser de forma minimamente invasiva, ou por videolaparoscopia, ou por cirurgia robótica, e normalmente ele tem uma evolução muito favorável. E há formas da gente prevenir? Ou com o envelhecimento não tem como, é como o senhor falou, do cabelo branco mesmo. Exatamente, o que a gente fala assim, normalmente a prevalência da doença dos divertículos estão a partir dos 40 anos, mas se nós formos ver, aos 70 anos, 70% das pessoas vão apresentar divertículos, né? O que fazer para diminuir ou para retardar, para fazer com que demore mais para aparecer e também para diminuir a chance de ter alguma complicação, seja sangramento ou diverticulite, é ter hábitos saudáveis de vida. Então, fazer com que o nosso intestino funcione bem, para não ter uma pressão muito elevada dentro do intestino, através da ingesta de líquidos, pelo menos 3 litros de líquido por dia, ingesta uma dieta rica em fibras, pobre em carboidrato, em carne vermelha, embutido, em processados, deixar o sedentarismo de lado, fazer atividade física pelo menos 3, 4 vezes na semana. Então, são hábitos que não têm um custo elevado, que todos nós podemos ter e vai proteger toda a nossa saúde, inclusive para evitar que a gente tenha alguma complicação da doença diverticular. Com certeza, o que a gente puder fazer para evitar, né, doutor? Maravilha, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, está na tela o seu Instagram. Pode lhe chamar lá, doutora? Pode chamar que nós vamos estar bem disponíveis para estar respondendo dúvidas, comentários e para seguir essa questão de educação e saúde que tem um valor enorme para a população. Tá certo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom feriado de carnaval para o senhor. Obrigado.